O meu nome é João Teles, sejam muito bem-vindos ao meu novo podcast Buzzword Banking Industry. Hoje nasce a Buzzword, é o culminar de um sonho de muitos meses de trabalho. Este podcast foi feito com dois grandes objetivos. O primeiro objetivo é dar visibilidade a um dos setores mais importantes do nosso país, a Banca Nacional, e quem lá trabalha. O segundo grande objetivo deste podcast é tentar descodificar, com a ajuda de especialistas e de uma forma simplificada, estas novas expressões que diariamente somos inundados. Palavras como blockchain, Bitcoin, digitalização, trade finance, supply chain finance, cloud, SaaS, só para dar alguns exemplos. Por este podcast irão passar inúmeras pessoas ligadas direto ou indiretamente à Banca Nacional. Desde o compliance, risco, operações, IT, procurement e alguns consultores que irão partilhar connosco, ao longo dos próximos episódios, algumas das suas histórias e do seu conhecimento. Este e todos os outros episódios da Buzzword estarão disponíveis em todas as plataformas, seja ela LinkedIn, YouTube. Por favor, coloquem like, comentem, que é muito importante, e partilhem. Sem mais demoras, é com muito prazer que vos apresento o nosso primeiro convidado. E o nosso primeiro convidado apresenta-se desta forma. António Simões, permanente inquieto e curioso de 57 anos, casado e moderno pai de 3 filhos, o meu, o teu e o nosso. Licenciado em Relações Internacionais, vertente económica, tendo frequentado o mestrado em Economia Internacional e possuindo um mestrado executivo em Finanças, Corporate Finance, com uma carreira profissional repartida pela banca, gestão de investimentos e participações sociais. Experiência na liderança e gestão executiva de áreas comerciais, financeiras, nos setores bancários e empresariais. Com especialização na banca de empresas, corporativa, capital de risco, retalho, institucional, fintechs, digital, desenvolvimento de negócio e parcerias. Praticante de exercício em ginásio caseiro, ao ar livre, aprecia tanto a procrastinação, está correto? Está correto. Enquanto ferramenta de criatividade, como atividade frenética no desenvolvimento e implementação de projetos desafiantes e inovadores. Em tempos consagrou-se como argumentista de banda desenhada, com inúmeras obras de referência publicadas, mas hoje é recordado como um clássico. Nós devemos falar sobre este ponto. Geralmente prefere a simplicidade e emprega com frequência o princípio da navalha de Ockham, ou a sabedoria popular para resolver estrategicamente problemas complexos, sem enjeitar uma boa discussão, acreditando que dela se acabe por fazer luz. Meus senhores e minhas senhores, tenho muito gosto em vos apresentar António Simões. Muito bem-vindo, António. João, muito obrigado. É um prazer estar aqui contigo e uma enorme responsabilidade por ser o primeiro deste podcast que eu desde já te desejo para que seja coroado de sucesso, pelo menos nas próximas. Portanto, muito obrigado. É para mim um enorme prazer, um enorme gosto, sobretudo em estar contigo e enfim, aquilo que for. É uma grande honra e um gosto. Muito bem. Eu gostaria de começar a nossa conversa por saber um pouco mais do seu percurso académico. Eu acho que é de extrema importância se puder explicar para quem nos ouve todo o processo académico até chegar e se pudéssemos depois, a meio, ligarmos com o Tosé Simões, que é um ponto que eu gostaria aqui de discutir consigo. Muito bem. João, muito rapidamente, como acabaste de referir, eu licenciei-me em termos académicos, licenciei-me em Relações Internacionais, convencidíssimo que estava de que o meu desejo era prosseguir uma carreira diplomática. E portanto tinha muito essa vontade. Sucede que por um acidente qualquer estranho que eu ainda hoje não consigo perceber, as duas primeiras coisas a concorrer foi ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, naquele concurso tradicional que se faz, e um anúncio muito simpático que vinha no Expresso, porque eu comprava, como achava que isso era importante para a minha formação diplomática, ler muito sobre política internacional e sobre o mundo em geral,
e a ciência política, que são áreas de resto que eu aprecio bastante, e tive grandes professores na universidade, desde logo o Adriano Moreira como referência na ciência política, mas muitos outros que de facto me entusiasmaram para esse percurso, e depois era todo aquele glamour que eu imaginava. Teve então ali no Instituto Social da Ciências... Ainda na Junqueira, isso mesmo. Mas agora cá em cima no Polo Universitário de Lisboa, e portanto faço parte dessa geração, entrada em 1985, foi um período fantástico, recordo com saudade, mas saudade, não nostalgia melancólica, mas uma saudade boa, porque foi um período bem vivido, com gente muito interessante que está hoje aí na vida diplomática. Curiosamente, dessa minha geração que frequentou também relações internacionais e outros cursos que havia na faculdade, muita gente veio parar à banca. Verdade. Ou então como consultores. Ou então como consultores. Eu conheço alguns. Mas isso tem uma razão de ser. Os bancos na altura, portanto estamos em 1989, 90, o que é que acontecia? Havia um ou dois bancos privados, desde logo o mais conhecido era o BCP, que se tinha acabado de fundar, e todos os outros bancos eram públicos. E estavam a iniciar os processos de privatização com que viriam depois a consagrar-se no futuro. E, portanto, eu respondi a um anúncio de jornal que dizia procura-se estagiário para a banca, e acabei por ir parar ao Banco Tota e Açores, não sem antes ter tido uma dúvida que um amigo meu, grande amigo meu, resolveu com a tal navalha de Ocã, não é? Ele disse assim: olha, para o Ministério se calhar podes entrar todos os anos, não é? Fazes o concurso, aquilo não é nada transcendente. A banca é uma oportunidade que está a nascer, e além disso, olha, pagam o dobro, e tu para o ano, se não gostares da banca, voltas a ir para a carreira diplomática, porque a banca vai-te permitir aquela parte do glamour, dizia ele, que é ires conhecer imensos países, enquanto na carreira diplomática se calhar tens de estar sempre num país, e até pode ser um país desagradável. Exatamente. E a verdade é que eu fui experimentar a banca e fiz parte de um primeiro lote de estagiários contratados. O banco era então liderado por uma pessoa que eu muito admiro, que é o Dr. Alípio Dias, e por um conjunto de pessoas, algumas já não estão entre nós, infelizmente. E o banco apresentou um projeto absolutamente notável do ponto de vista do que era uma instituição que era pública ainda, ou estava a começar a sua privatização, com uma média de idade superior, quase a tocar nos 60 anos, sem qualquer espécie de marketing. Nenhum banco de resto tinha, tirando o BCP. Exatamente. Foi o, digamos, o primeiro. E com um banco. projeto de modernização que viria a coroar o sucesso do Banco Tota e Açores nos anos seguintes, e que eu tive a felicidade, e mais com um projeto de carreira, em que tudo aquilo que nos disseram quando entramos incipientes, estagiários naquele projeto, nos disseram assim: se tudo correr bem, se vocês forem diligentes e trabalharem, a vossa carreira vai ser assim, começam por baixo, estagiários, vão pelo balcão, vão subindo, tornam-se diretores, depois dependendo da vocação de cada um, uns vão para a área de mercados, outros irão para a área comercial, e é assim que eu, em muito pouco tempo, me vi em funções de responsabilidade, de ter que liderar pessoas, a ter que liderar, e quase espantado como é que isso tinha acontecido. E de facto foi um projeto extraordinário. Deixa-me só fazer aqui um link, ou seja, a sua entrada, a entrada do António para o banco, fez com que essa exigência de trabalhar no banco quisesse também aliar com uma melhor preparação académica. Sim. E essa é a razão porque a seguir, no meu percurso académico, há uma frequência de um mestrado em Economia, e há depois que não concluí, porque acabei por não conseguir adiar o serviço militar, e quando voltei tive que voltar. O banco concedeu-me uma licença para ir fazer rapidamente a tropa, como se dizia. Exatamente. Voltei a assumir o meu lugar, e o trabalho era muito, porque os bancos estavam a começar a privatizar-se, a seguir ao Tota vieram outros, e portanto estava a começar a acontecer uma coisa que não acontecia, que era concorrência. Exatamente. E disputa pelo mercado. Os depósitos já não eram todos iguais. Exatamente. Os depósitos a prazo não davam todos a mesma taxa. O crédito às empresas estava a começar a nascer. Já não era só descontar letras ou livranças. Portanto, havia operações de empresas que tinham muito valor acrescentado e produziam de facto um resultado na economia, acrescentavam valor à economia e à produtividade. E tudo aquilo me entusiasmou, e era um universo, e eu tenho esta característica, João, que é, quando não sei sobre uma coisa, vou estudá-la até a exaustão. É uma coisa que irrita imenso a minha família, e até alguns amigos meus que dizem com piada: ele se calhar não sabe hoje, mas daqui a 2 semanas leu
30 livros sobre o assunto e informou-se junto de não sei quantas pessoas. E eu de facto tenho. Mas eu acho que é isso que muitas vezes falta no nosso país, que é literacia, estudar, quando se fala dos temas, ou seja, investigar, porque o que noto é que muitas vezes se fala um bocado sobre a rama. João, está relacionado com uma coisa que é a ambição. Outro dia tive a ocasião de ver, julgo que também traz visto, uma entrevista do Horto Osório à Maria João Vilés. Notável, como sempre, o Horto Osório é um dos melhores exemplos que nós podemos oferecer ao mundo, de um gestor absolutamente notável, de alguém muito bem preparado do ponto de vista das suas qualificações académicas e profissionais, mas uma pessoa que resume com uma simplicidade extraordinária aquilo que nos falta, que é a ambição. Nós conseguimos produzir, e tu conheces, e eu também, um montão de gente bem sucedida à frente de grandes empresas e que produzem unicórnios em Portugal, excepcionais. Com posições de relevo em vários posições países. de relevo, Em vários países. Na área do blockchain, do cripto, há Anchorage, há Talkdesk, há Farfetch. Bom, temos de facto grandes empresas que ombreiam com qualquer projeto tecnológico dos mais conhecidos, e depois aqui parece que internamente nos falta uma certa ambição, e eu tenho que concordar com o António Horta Osório quando ele diz que de facto parece faltar-nos isso. Mas esse exemplo vem das lideranças, não é? Eu tive a sorte de ter lideranças, e voltando um pouco à questão, para não nos descentrarmos dela, todo aquele mundo novo das empresas, da finança, dos produtos financeiros, tudo aquilo me entusiasmou de tal maneira que eu senti que tinha que ir adquirir formação que me preparasse. Eu já tinha um bocadinho da faculdade, mas não era muito, e portanto precisava de qualquer coisa nesse sentido. E é de facto assim que entrei primeiro no mestrado em Economia, depois, mais tarde, no ISCTE, faço o mestrado em Finanças, e sobretudo na vertente Corporate Finance, para perceber, e por autorrecriação estudei bastante, tenho uma biblioteca gigante de livros, ia comprando, para perceber como é que era todo este mundo, como é que as empresas funcionavam, como é que as empresas se organizavam, como é que as empresas produziam valor, como é que as empresas faziam crescer a atividade económica, como é que as empresas falhavam, que também era muito importante, às vezes até mais, aprende-se mais com os erros do que propriamente com os sucessos. E de repente dei por mim completamente submerso neste mundo, e a banca, de facto, passou a assumir um papel nos últimos 30 anos, que foi o papel eu chamo de sistema cardiovascular da economia, e ele é assim, hoje em dia, é quem faz mover, e nós vemos que as primeiras preocupações em momentos de crise ou de recessão é com o estado da banca, e como é que a banca tem capacidade para suportar estes momentos de adversos, sem comprometer o dinheiro que lhes é confiado pelas pessoas, dois, a viabilidade de muitas empresas que geram emprego e geram valor para o país, produzem riqueza e depois a distribuem naturalmente através dos impostos. E portanto foi toda a minha vida assim, e isto talvez tenha a ver com aquele interlúdio que tu introduziste da banda desenhada, que tem a ver, as pessoas muitas vezes veem a banda desenhada como uma atividade um bocadinho lúdica e menor, mas é preciso investigar muito para se produzir qualquer coisa. E, portanto, quando há um determinado assunto, nós temos que fazer, aqui vai uma buzzword, research, que não é mais do que pesquisa, e ficar a conhecer qualquer coisa sobre um determinado assunto que nos permita falar com alguma propriedade sobre ele e não dizer, ou procurar não dizer disparados. E, portanto, foi assim que eu dei por mim na banca durante bastante tempo. Estive no TOTA há alguns anos, passei depois para uma outra instituição, que Finibanco, uma curta passagem, e depois vim parar ao banco onde ainda estou hoje. Mas eu ainda não queria chegar a este ponto, eu queria ainda voltar aqui à questão, aqui à questão um bocadinho mais pessoal e do percurso académico. Eu gostaria de lhe fazer uma segunda pergunta. Uma pessoa que, com os anos de experiência que tem, com as várias experiências que teve, como é que é gerir a vida familiar e a vida profissional? Porque no nosso tempo, como se costuma dizer no passado, as instituições ainda não tinham a mesma sensibilidade que têm hoje. Como é que foi gerir esta parte, ou seja, a parte académica, a parte profissional e em simultâneo a parte familiar? Bem, eu sei que é normal as pessoas dizerem, difícil. Não foi muito difícil, porque eu fui solteiro durante muito tempo. E portanto, a primeira vez que me casei, portanto, tenho
já um segundo casamento. A primeira vez que me casei, casei-me aos 37 anos, portanto já era um bocadinho, não, casei-me um bocadinho mais cedo, 35, bom, já foi há muitos anos, e portanto casei tarde, tive o meu primeiro filho tarde, e portanto aquela parte em que nós temos que nos dedicar, vamos lá ver, nós dedicamos-nos sempre. Claro. O que eu acho que vem com a maturidade é uma capacidade de sintetizar e de organizarmos o nosso trabalho e tornarmos mais produtivo o tempo, e eu costumo dizer muito às minhas equipas, quando elas estão muito afadigadas a trabalhar e conseguimos produzir os resultados em tempo útil e cumprir os objetivos em tempo útil, eu digo, esta é a essência do trabalho, é trabalhar para nos libertarmos do trabalho, e portanto quanto melhor nos organizarmos para conseguirmos trabalhar no menor tempo possível, tanto melhor. Exatamente. E portanto, eu diria, não me foi difícil conciliar por esta razão. A minha vida familiar é que se constituiu mais tarde. Depois tive algum tempo ainda solteiro, após o fim do primeiro casamento, e depois sou já casado agora há 15 anos e com uma família reconstituída, de onde veio o meu, o teu e o nosso, uma família moderna, muito feliz. E onde é fácil reconciliar. A minha mulher também é de uma área controller financeira e portanto também teve estas exigências, mas eu acho que se nós conseguirmos, eu diria que é mais uma questão de separar, ou seja, eu durante o dia de trabalho, durante o tempo de trabalho, eu estou realmente focado no trabalho e portanto não estou entretido com questões laterais ou com questões pessoais, mas depois quando chego a casa desligo do trabalho e estou dedicado. Consigo. Isso é uma grande vantagem. Consigo sempre... e acho que é muito salutar que as pessoas o façam. Sim, eu acho que não é fácil. Há sempre, quando vamos deitar-nos e encostamos a cabeça no travesseiro, há sempre 2 ou 3 coisas que nós revemos mentalmente, mas desde que isso não seja obsessivo nem nos fatigue, o nosso cérebro precisa também de estímulos e precisa de descanso. Exatamente. E portanto uma boa noite de sono é sem dúvida fundamental, e procurar gerir o stress. Nós temos problemas, mas lá está o Alípio Dias, com quem eu comecei a trabalhar no TOTA, dizia-me: não há nenhuma questão que não possa esperar 24 horas. E nesta atividade, que é essencialmente de banca, que é essencialmente uma atividade que lida com risco, o risco é algo que deve ser ponderado. Exatamente. E é algo que tem que se correr, faz parte da vida. Não há se não houver risco, não há retorno. Exatamente. Mas não é algo que possa ser precipitado. E quando há precipitação no risco, nós sabemos o que é que acontece. Já temos idade suficiente para percebermos o que é que não é uma coisa boa, porque isso mexe em última instância com a vida das pessoas. Sejam as pessoas que trabalham nos bancos, sejam as pessoas que trabalham nas empresas, e portanto tudo quanto são riscos incorridos sem serem devidamente ponderados e acautelados tem um mau resultado. Sem dúvida. Um mau resultado. E portanto eu consegui sempre conciliar, e tive a sorte e a felicidade, sobretudo atualmente, a minha mulher compreender muito bem a exigência que o meu trabalho tem, e portanto consigo conciliar bastante isso também com alguma cedência da minha parte, que é de facto procurar, nos tempos em que estou com a família, estar realmente com a família e não estar ali agarrado ao telefone ou ao computador ainda a ultimar uma última... Tempo de qualidade, ou seja, quando está... Tempo de qualidade. O tempo tem que ser de qualidade. E é fundamental para nós, porque produzimos melhor. Eu concordo consigo. Eu tinha aqui mais 2 perguntas. Uma delas é: algum dos seus herdeiros pensa ingressar, fazer carreira na banca? Bom, pelas razões que acho que não. Quer dizer, a resposta curta e grossa é: acho que não. Portanto, dentro daquele princípio, o meu, o teu e o nosso, o teu, neste caso da minha mulher, é o mais velho, mas que enfim, é um filho. Está na área do marketing digital, vive em Inglaterra, trabalha na área de social media and networking, e portanto não, claramente não foi para a banca. O do meio está em direito, tem uma apetência por negócios, mas mais da vertente do empreendedorismo, e portanto tem uma perspectiva utilitária. Ele está sempre a ligar-me, ainda ontem me ligou sobre uma plataforma de investimento. Eu depois fui ver, era uma coisa de CFDs, eu disse: cuidado, pá, isto de CFDs, isso é uma coisa que prometiam uns ganhos elevadíssimos no CTT, e eu disse assim: cuidado,
É um facto que os CFDs permitem ganhos, mas permitem perdas de igual montante e nessas eles não falam. O mais pequenito tem apenas 13 anos e acho que a única preocupação que ele ainda tem é se nós lhe deixamos ir jogar um pouco de PlayStation depois de ele ter acabado os trabalhos ou não. E, portanto, ainda está nessa fase. Portanto, acho que não. Eu acho que eles têm que fazer o que os fizer felizes. Eu vejo a banca como um projeto de vida que eu exerci durante muito tempo, com uma interrupção depois numa área da gestão durante 12 anos. Que era esse link que eu queria fazer, ou seja, ao longo deste seu percurso dentro da banca, houve ali um interregno de 12 anos, Sim. Ou seja, saiu e foi para Uma holding. uma holding. Uma holding. Sim, era uma holding que pertence ao acionista do banco e que naquela altura tinha adquirido um conjunto muito vasto de participações sociais, às quais era necessário imprimir uma gestão profissional e era necessário também recuperá-las, porque havia ali um denominador que era recuperar empresas que de alguma forma tivessem sido emblemáticas na sua atividade ou tivessem uma história e que por alguma razão tinham perdido valor. Era preciso recuperá-las, devolver-lhes valor e depois devolvê-las ao mercado a quem pudesse continuá-las da melhor forma. E eu devo dizer que isso para mim foi um convite do presidente da Fundação Oriente, que é o acionista maioritário do banco e dono dessa holding, que muito me honrou e onde tive a oportunidade de trabalhar com pessoas extraordinárias e foi aquilo que eu costumo chamar o meu MBA na prática, isto é, há quem diga, outro dia ouvi alguém dizer que o MBA faz-se no chão de uma fábrica e não nas mesas de uma escola. E de facto o que adquirimos no nosso percurso académico, sobretudo, tem uma diferenciação. Quando somos novos e acabamos de tirar uma especialização académica, aquilo é útil imediatamente. Quando somos mais velhos, percebemos que foi uma ferramenta que de alguma forma nos permitiu compreender o mundo e agir nesse mundo de acordo com essas ferramentas e percebemos claramente que a experiência profissional acaba por dominar. E isso de facto eu passei lá 12 anos e tive a oportunidade de interagir com setores tão diversos como a hotelaria, como a indústria, como as energias renováveis, como a banca, como os seguros, umas numa perspectiva de controller ou de acompanhamento, outros tendo um papel executivo na sua gestão e, portanto, isso permitiu-me interagir com as equipas, com o que as pessoas estavam a saber e, mais uma vez, dentro daquela lógica que é, caramba, eu não percebo nada disto do que está a acontecer, eu percebo lá. Nós tínhamos uma empresa muito conhecida, eu não vou fazer publicidade, mas muito conhecida no domínio das águas, é hoje líder e tem um produto de excelência. Eu percebia zero, a única coisa que eu percebia era beber água, não é? E quando saí de lá, quando alienámos a empresa e que fez hoje um percurso absolutamente extraordinário, um mérito dos acionistas que a compraram, eu tenho orgulho de ter feito parte dessa transformação inicial. Eu quando saí de lá percebia tudo sobre como é que a água se infiltra, como é que a água nasce, como é que a água é engarrafada, como é que a água, todo o processo de produção até à distribuição. E isto para mim, que tenho esta mente de facto curiosa e irrequieta de saber, de acumular uma quantidade de conhecimento que às vezes não é necessário. Normalmente a malta não gosta muito de jogar Trivial Pursuit. Uma das coisas que mais gosto de fazer, eu estou a ver um filme, eu vou ver o casting. Entrou aqui, entrou ali, depois discurso sobre isto, e às vezes até sobre as namoradas, desenvolvimento, e as pessoas pensam, mas disparado, para que é que isto tudo é preciso? O que é que fazes com essa quantidade de conhecimento? Nada, eu acho que é mera curiosidade intelectual e mero diletantismo, aqui este palavrão, mas que é bem português, intelectual, de saber coisas. Tenho curiosidade por saber coisas e acho um piadão a saber coisas. Se depois as utilizo ou não, às vezes há algumas que dão jeito. Claro. Atenção, há algumas que dão jeito. E, portanto, eu tive a oportunidade durante esses 2 anos de ter um contacto do outro lado, na gestão das empresas. Exatamente. E de lidar com as aflições, com os problemas que as empresas têm, e menos no papel que tenho hoje, que é estar a julgar ou a ajuizar. Mas dou-lhe mais sensibilidade para ver o outro lado. Claro, naturalmente. E como falou, a questão que foi o seu MBA, a bagagem que adquiriu, conseguiu transportar para a banca. Eu acho que os empresários de sucesso, aqueles casos que nós conhecemos todos,
de grandes empresários de sucesso que começaram o seu negócio às vezes numa garagem ou num vão de escada e que hoje são grandes empresas que geram riqueza, que criam emprego. É admirável se as pessoas se debruçarem por um momento. Muitas vezes as pessoas olham quando veem estas pessoas serem homenageadas na televisão e veem, sim senhora, que engraçado, mas não pensam no percurso gigante, num percurso muitas vezes de sacrifício que aquelas pessoas tiveram que desenvolver ao longo de uma vida inteira e por tudo o que tiveram que passar para que aquela empresa seja um sucesso, para que aquela empresa tenha adquirido uma cultura, tenha um fator de diferenciação e de facto estar do outro lado dá-nos essa dimensão. Eu costumo dizer que em negócios onde a procura é inelástica e onde quase que se gera um certo monopólio, não é difícil gerir esses negócios, não é? Não é difícil gerir esses negócios. As coisas acontecem linearmente. O difícil é gerir um negócio que não tem uma procura inelástica, que é preciso criar um produto ou um serviço diferenciador, que as pessoas acabem por perceber que lhes faz falta ou que lhes satisfaz uma necessidade e conduzi-lo a uma posição de sucesso de forma a transformar aquela empresa de facto numa unidade, num agente económico que produz riqueza, que a distribui, que acrescenta valor. E esse percurso todo é um percurso de sacrifícios e é um percurso de muito labor, muito árduo e que só na gestão das empresas se percebe. Quando se está na banca é mais um pouco apreciar o resultado desse percurso, muitas vezes sem nos interrogarmos. É por isso que, apesar de toda a transformação e disrupção que a banca tem sofrido nos últimos anos, e eu vejo até com alguma apreensão naquilo que diz respeito à proximidade com o cliente, eu digo, é importante pôr as botas no terreno, pôr os sapatos no terreno, ir às empresas, conhecer a empresa, estar lá dentro, passear pela empresa, passear, isto é, percorrer a empresa com o empresário, com os gestores, perceber o que é que está a acontecer na empresa, como é que havia, às vezes só de observar, é importante para percebermos que a empresa não é só algo que se vê numa folha de Excel ou num relatório de crédito e uns números, aqueles números têm uma ideia por trás. Deixa-me só fazer-lhe uma pergunta. Naquilo que acabou de dizer, que eu concordo plenamente, coloca-me uma questão. Ainda gostaria de voltar atrás, mas lá vamos. Coloca-me uma questão que é: como é que nós conseguimos gerir agora Agora temos os canais digitais, temos os telemóveis, temos, ou seja, a relação do banco com as empresas, com as pessoas, cada vez é mais distante. Como é que os bancos conseguem andar, perceber, entender? Isto é um bocado uma dicotomia, ou seja, por um lado temos a evolução, não é? Temos a parte tecnológica, mas depois estamos a perder a ligação humana, a ligação pessoal. Como é que se gera isto? É difícil, há bancos que o sabem fazer e há bancos que não o sabem. O Brad King, que é um dos gurus do Banking Transformation, ele tem um podcast, eu julgo uma rubrica chamada Breaking Banks, um grande adepto da disrupção dos bancos, e vai na sua versão 4.0 do livro de referência que é o Banking. Ele costuma dizer uma coisa que é um bocadinho radical e que eu vou citar, os bancos são um negócio assente em infraestrutura dos anos 60 a lidarem com uma questão que se exponenciou no século XIV, que são as trocas comerciais e o fluxo económico, usando uma tecnologia do século IV, que é uma assinatura. Eu não seria tão radical, mas aquilo que tenho observado nos últimos tempos é que os bancos têm vindo de facto a modernizar-se, a transformar-se. Eu receio é que, posso estar a ser injusto nesta observação, eu receio é que eles o estejam a fazer pela uma necessidade mais de reduzir o custo o custo operacional do que propriamente a fazê-lo a partir da visão do cliente. Que é isso que as fintechs fazem bem. Já lá vamos, porque as fintechs também fazem coisas mal. Sim. Dito isto, para responder concretamente à tua pergunta, eu receio que esta obsessão com o cost to income, com o OPEX dos bancos, que é bastante elevado,
e é um negócio que de facto tem um custo operacional muito elevado para margens muitas vezes muito diminutas, e nós estamos agora a sair de um período, infelizmente para a maioria das pessoas é um período de grande crise, porque lhes mexe nos bolsos. Para os bancos é um momento de alguma euforia porque lhes aumenta as margens, mas eu acho que tivemos nesse período durante muito tempo, durante mais de 10 anos, em que tínhamos de facto margens muito estreitas, e os bancos ficaram muito preocupados em adotar tudo e mais um par de botas que lhe permitisse melhorar a sua eficiência. Receio muitas vezes que nesse processo tenham descuidado a atenção ao cliente, e eu acho que a tecnologia é boa para otimizar todos os processos que são rotinas que não acrescentam valor ao negócio bancário, mas que em última instância a decisão humana, a compreensão humana, a ligação com o cliente durante a relação de negócio é fundamental que seja desempenhada por alguém de carne e osso, porque senão tudo isto era fácil. Com um algoritmo resolvíamos as coisas, não é? Com um algoritmo, uma boa distribuição normal, um desvio padrão razoável, resolvíamos a coisa. Mas não é assim. As pessoas são únicas, e nós podemos tentar agrupá-las por uma questão de comodidade, de estudarmos os mercados, os segmentos de negócio, como se comportam, e isso é uma vertente do marketing. De facto, todos nós temos padrões, todos gostamos de comer isto, todos gostamos de viver aqui, usar aquele carro, e portanto isso é muito usado, mas depois as pessoas, nas suas características, nas suas preferências, são únicas. É verdade. E têm sempre a presunção, e bem, se calhar, de que as suas necessidades são diferentes da necessidade do vizinho ali do lado. E isto é fundamental que os bancos saibam entender. Também não se resolve apenas com call centers ou com chatbox. Eu, por exemplo, uma das coisas que me irrita na banca é um chatbox. Chatbox. Também concordo. Está um chatbox muito sofisticado, às vezes muitíssimo bem feito, a responder um conjunto de perguntas, e de repente há uma pergunta fora da caixa que o chatbox não responde. E o cliente fica absolutamente irritado porque não obtém a resposta. E portanto hoje há muito essa moda, começou com as fax, hoje já vamos nos bots a responderem, e eu tenho de facto algum receio que essa ligação às pessoas, às empresas, aos agentes económicos em geral, às famílias, às empresas, se perca. Nós não podemos tratar tudo usando apenas e somente tecnologia. Devemos é nos nossos processos, e hoje os processos e a regulação, muito importante, e a regulação nos bancos impõe uma carga administrativa e burocrática violenta. É demais. Violenta. É demais. Nós temos aqui uma série de temas para conversar, mas eu agora queria fazer aqui um interregno e voltar um bocadinho atrás. Eu sou um grande fã, honestamente, sou mesmo fã, e conheço algumas pessoas que têm, digamos, duas vertentes, de dois tipos de vida. Eu conheço um médico, por exemplo, que é um belíssimo pianista. Eu próprio, que não sou exemplo para ninguém, eu faço macramê. Extraordinário. Ainda agora há pouco tempo fiz um baloiço de macramê para... Mas eu dou muito valor e sou mesmo fã. E eu gostaria de ver... Conhecendo o António, eu nunca imaginei que o António fosse argumentista de banda desenhada. Sim, é verdade, culpado. E fala-me aqui um pouco, que eu acho que isto é muito interessante. Sim, eu tinha um grande amigo meu, tenho, um grande amigo meu de infância, morávamos na mesma rua, e ele tem um talento extraordinário para desenhar. É o Luís Louro, é um autor sebejamente conhecido de banda desenhada, tem feito um percurso notável, é talvez um dos grandes da banda desenhada portuguesa, conjunto vasto de obras publicadas, e eu e o Luís morávamos na mesma rua e frequentávamos a mesma escola e éramos do mesmo ano. E acontece que chumbámos ambos no 9º ano, e duas coisas resultaram desse chumbo. A primeira foi uma promessa parva de que se no ano seguinte passávamos a ir de Lisboa a Sesimbra a pé. Quer dizer, atravessando o rio de Barco. Pois, claro. É essa parte aí. Porquê? Porque o Luís tinha e tem, os pais dele tinham e ele mantém, uma casa perto de Sesimbra, ali perto de Santana, na Cotovia, e nós costumávamos passar lá os verões em Sesimbra, usando essa casa como base de apoio, com os pais dele e portanto como amigos que é. Portanto, resultou essa primeira promessa que mantivemos durante muitos anos.
Portanto, passámos a ir a pé e achávamos um piadão àquilo, chegávamos estafados e era sempre uma coisa vista pelos nossos amigos na praia. E outra coisa que resultou foi, ele tinha jeito para o desenho e queria fazer coisas e tínhamos uma cave no prédio dele, que era da família dele, uma cave que estava desocupada, e fizemos ali um pequeno estúdio para nos entretermos e começámos a fazer umas graças, umas tiras. Eu tinha a mania, na altura, como qualquer adolescente, tínhamos 15 anos, os dois, somos os dois da mesma idade, o Luís é 2 meses mais velho que eu. Eu vivia aquele existencialismo dos adolescentes, portanto não havia jogos, estamos a falar, atenção, 15 anos, Sim. estamos a falar nos anos 80, não havia jogos, não havia telemóveis, não havia grandes divertimentos, e nós somos ambos provenientes de famílias humildes, não havia grandes entretenimentos, e os entretenimentos que existiam era brincar na rua com os carrinhos, com as caricas, com os berlindes, e era usar a nossa imaginação para inventar brincadeiras ou para fazer qualquer coisa que depois nós não sabíamos bem o que é que havíamos de fazer com aquilo. Mas a verdade é que começámos, e lembro-me da primeira história que fizemos, que foi uma história sobre romanos, sobre o Império Romano, uma invasão romana. Não me perguntes hoje qual era o tema, que não me lembro. Em que eu fiz o argumento numa noite, fiquei acordado e comecei a escrever a história, a imaginar a história, fiz aquilo. E o Luís achou um piadão àquilo e desenhou aquilo tudo. Aquilo era horrível, é impublicável, mas a partir daí começámos, inventámos uns outros personagens, fomos por aí fora e de repente demos por nós, passados 5 anos, talvez, 5, 6 anos, a criar um personagem que acabou por ganhar uma dimensão maior que nós próprios, e que se tornou um clássico na banda desenhada portuguesa, para nosso espanto, porque o nosso objetivo era fazer umas historietas de um universo que nos fascinava, que era os exploradores em África nos anos 50, todo aquele imaginário do Niagara, daqueles filmes clássicos que davam na televisão, ainda a preto e branco, Tarzãs. E tudo isso nos fascinava e nós quisemos brincar, porque o nosso género foi sempre humorístico. Às vezes metíamos referências do presente na história, embrulhávamos aquilo e coisas para o nosso grande espanto, porque eu acho que nós nunca acreditámos que aquilo pudesse ir a algum lado. De repente aquilo tornou-se uma banda desenhada de culto. De repente tínhamos um herói consistente, porque as experiências, havia grandes autores de banda desenhada. Estás a falar do Jim Del Mora? Jim Del Mora. Ok. Que fizemos durante muitos anos, aliás, ainda há poucos anos, há meia dúzia de anos, fizemos um álbum e depois um outro logo a seguir para celebrar, fizemos um em 2016 e outro logo a seguir em 2017 para celebrar os 30 anos do personagem. E vimos tudo acontecer. Chegaram a comprar-nos os direitos para uma adaptação televisiva que não se fez, chegaram a haver teses. Uma vez um amigo meu descobriu numa universidade qualquer na Galiza uma tese sobre semiótica de uma capa e foi divertidíssimo. Ele mandou-me aquilo, eu pus-me a ler aquilo e fiquei boquiaberto. Ele dizia que aquilo era uma referência e tal, e vou-te dizer uma coisa, nada daquilo nos tinha passado pela cabeça. Quer dizer, o Luís tinha feito uma capa porque estava sempre giro por ali, depois tinha uns aviões porque ele gostava muito de fazer kits, montar e pintar kits. Aquele senhor que fez uma tese, e oxalá tenha tido bom aproveitamento com ela, mas aquilo não correspondia a nada que se passou na nossa ideia. E foi um período muito engraçado, porque isso permitiu-nos viver confortavelmente os dois. Portanto, era um emprego que pagava-nos bem. Hoje já não é assim. Dava-nos bons adiantamentos, porque de facto havia procura, publicava-se, nós publicámos em jornais, em revistas, etc. Depois ensaiámos um outro personagem. Fizemos pelo caminho histórias diversas. Há pouco tempo, o ano passado, apareceu-nos uma editora que nós não conhecíamos de lado nenhum, que tinha descoberto umas obras nossas de 1985, nós não fazíamos a ideia que ainda existiu, e pediram-nos para publicar isso. Era uma coletânea de contos um bocadinho góticos, surrealistas, aqueles chamaram Universo Negro, que era o nome de uma das histórias, e tinha coisas muito estapafúrdias, adaptações do Kafka, da Metamorfose, e coisas completamente parvas, porque o nosso processo interdialético de criação era assim. Nós sentávamos, ele tinha um estirador, eu tinha uma secretária, uma máquina de escrever, e começávamos a falar de coisas um para o outro, completamente disparatadas. De repente aparecia uma ideia, e pronto, começava ali um argumento, começava ali uma história, ou aparecia uma situação que nós achávamos piada. E de facto habituámos-nos a fazer isso, tornámos-nos, entre aspas, profissionais. Obviamente ninguém vive da banda desenhada. O Luís provavelmente atualmente vive porque tem uma obra vastíssima,
Mas não era a questão de poder me ter dedicado mais ou menos, era uma das facetas que eu gostava, e tens razão, e que gosto muito. Depois, por força da vida profissional, da tal vida profissional, torna-se quase inconciliável, porque é uma atividade, a criação, a criatividade, imaginar uma história, dar-lhe uma sequência, fazer a pesquisa. Depois tem ali partes que são chatas, no sentido de tens que fazer uma pesquisa, também não pode ser tudo um disparate pegado. Tudo isso consome tempo, consome e sobretudo consome foco. Tens de estar muitas vezes ali sentado, não acontece nada.